internautas, estamos de novo aqui com Soberania Nacional, onde eu vou comprando algumas bandeiras. A nossa primeira bandeira, se vocês se recordam, foi com relação àquele decreto-lei que queria, entre aspas, se apropriar até de bens particulares, obras de artes particulares. Está andando, já há o parecer de inconstitucionalidade da OAB e teremos em breve, assim que começarem os trabalhos no parlamento, uma audiência pública. Mas não dá para ficar parado, até porque o Brasil não para. E, recentemente, a Agência Nacional de Saúde determinou que as operadoras pagassem exames de diagnóstico para 29 doenças genéticas. E aí eu também fiquei indignada porque isso envolve uma questão muito grande que não foi debatida nem com as operadoras e muito menos com a sociedade médica. E para isso, então, eu convidei e me sinto muito honrada de ter aqui a participação da doutora Valéria Petri. Doutora Valéria é dermatologista e é vice-reitora da Unifesp. Aliás, doutora Valéria, parabéns, né? Temos, acho que pela primeira vez na história, uma reitora mulher e uma vice-reitora mulher dentro de uma das, eu diria, mais importantes universidades do Brasil, se não a mais importante. Então, é um prazer recebê-la, doutora Valéria. É um prazer. Eu queria retificar porque na Universidade de São Paulo já houve uma reitora, né? Agora, duas mulheres se dispondo a lidar com um universo que não tem tamanho, né? Que é o da instituição da universidade a partir de uma escola de medicina. Quer dizer, uma escola que era até certo ponto, vamos dizer, a nossa casa, aquela que a gente tinha conforto, que de repente se abriu para o mundo e isso representa um desafio muito grande. Duas mulheres conhecem a casa e acho que conhecem o mundo também. É fantástico. Foi um processo eleitoral, não foi? Foi muito interessante esse processo, porque ele partiu de baixo. Os funcionários, alunos e profissionais de todas as áreas que se reuniram para decidir quem eles gostariam que fosse reitor da Universidade Federal de São Paulo. E a partir disso, eles foram verificando os perfis e escolheram o perfil de uma farmacêutica. Olha, é incrível. Uma mulher que não é médica, é formada na Universidade de São Paulo, estava há 20 anos na Unifesp e tem um conhecimento amplo da vida acadêmica em todos os sentidos, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, de como se conduzem as políticas públicas. Eu acho que a professora Soraya Ismaili é muito adequada. Mas eles precisavam de alguém nativo da Escola Paulista de Medicina. Como uma mulher se sente confortável sob vamos dizer, sob a batuta de outra mulher? Com né? certeza. Às vezes não, viu? Às vezes há uma disputa, mas quando dá certo a coisa... Eu me senti muito confortável, primeiro porque existe uma equipe muito competente para nos assessorar e também porque nós não teríamos problemas para enfrentar as questões mais candentes da instituição. Tá. Embora seja uma instituição com forte traço masculino, que é o caso da medicina. E eu ia perguntar, durante o processo eleitoral, mesmo tendo vindo essa candidatura posta da base, houve muito preconceito, houve muita discriminação. Não era esperado nem esse resultado. De cara, nós fomos avisadas de que não teria jeito, porque éramos duas mulheres. Verdade? Meu Deus de cara, desde o escalão top até as bases, havia essa observação. Como duas mulheres, e não era raro que se dissesse assim, como duas mulheres vão ter domínio de uma coisa tão importante? Nossa Senhora! Nossa, foi interessante. E o que é incrível é observar que isso acontece dentro de um meio intelectual. Imagine a dificuldade na base, né, na população brasileira. É verdade. Havia a sugestão de que... mas isso eu estou acostumada através da vida. Quando eu fui me lançar na vida profissional, eu era recém-formada, o meu professor, muito querido, que era meu pai intelectual, disse assim,
como você vai fazer sozinha? Tem tanta coisa, fica aqui no meu consultório, como você vai sair daqui? Tem tanta conta para pagar e tudo. Sabe, a preocupação também é essa, né? É proteção Sim, até sim. certo ponto. Sim. A família diz assim, você não acha que é muita coisa para você? Quer dizer, a mulher tende também a ser o objeto da proteção. No nosso caso, eu e a Soraya, a gente estava só pensando que se os outros enfrentam, por que não nós? Perfeito. Sabe? Qual é a grande diferença? Eu não vejo nenhuma. É exatamente isso. O Freud teve o tempo dele. E nós não temos E foi problemas importante, né? Mas essa questão da igualdade é muito complicada, né? É difícil a aceitação, fruto de uma cultura extremamente machista. A verdade é essa, Valéria. Tem que desenterrar o cadáver da mulher boazinha dos anos 50 que se enchia de Valium. Da Amélia, né? Agora, eu tenho um irmão médico, um irmão arquiteto, e quando eu fui prestar vestibular eu queria medicina. E lembro que eu jogava vôlei na Atlética ali, atrás do HC, no meio dos médicos, enfim. E eu lembro que tinha um cirurgião muito famoso e eu queria fazer cirurgia, né? E ele falava assim, eu lembro dele falando, mas mulher, cirurgiã, imagina, você pode fazer pediatria, dermatologia, né? E é muito preconceito, não é, Valéria? Ginecologia. Ginecologia. As coisas de mulher. Que eles pensam que é de mulher, né? Pediatria é um sacrifício imenso e posso até dizer que é um saco sem fundo. Você trabalha muito, lida com a família inteira e aquilo é uma atividade tão frenética que hoje poucos querem ser pediatras. Isso é lamentável, porque esse é o médico de família. Assim, minha irmã, aos 50 anos, foi procurar o pediatra que ainda estava vivo e eu perguntei por quê. Ela falou, porque só ele me entende. Sabe? Sim, porque ele conhece, né? O pediatra tem uma sensibilidade muito especial. O pediatra é um médico de família. E hoje os médicos de família estão sendo recuperados. Graças a Deus. A Escola Paulista de Medicina tem uma tradição de médico de família que não pode acabar. Legal. Hoje está sendo restaurado o programa de saúde da família, os médicos que gostam da família, que gostam de todos da família. Que gostam de saber se tem cachorro, papagaio, se namorou, com quantos anos namorou, né? Que interage com a família, não é? Eu acho que essa é a grande diferença. Que trata do avô até o neto. Exato. E isso é uma delícia, porque o médico de família pode ser de qualquer especialidade. Com o tempo e a dedicação dele, ele vai recebendo todos da família e vão nascendo os rebentos e ele vai cuidando. Chega um dia, bom, eu não quero ser médica de família já do tataraneto. Eu quero morrer bem antes. Mas dos netos até eu já neto sou. Eu já me sinto confortável quando vem os netos daqueles que eu cuidei, adultos e que tiveram seus filhos, trouxeram seus filhos, trazem agora seus netos. E você acha que é em função desse frenesi, dessa falta de tempo, dessa falta de paciência, de não querer atuar junto com a família? Porque isso demanda um tempo maior, necessariamente por parte desse médico. Ou é porque o mundo está realmente com 18 horas e você perde 6 horas no trânsito e não dá tempo de fazer nada. E hoje em dia é só o tal do tablet, não sei o que, não sei o que lá. Aliás, eu vi na internet, está circulando um quadrinho, o paciente no divã, e ele pergunta e ele falando para o analista, ele fala assim, eu não tenho mais amigos, ninguém me visita, não sei o que, não sei o que. Aí ele de costas pro analista, o analista ali no celular, o analista vira e fala para ele assim, e o paciente fala, qual que é o meu problema? O terapeuta fala assim, você tem um iPad. Olha, eu acho que daria para resumir essa questão de hoje, dessa voracidade pela informação, pela conexão,
e a questão de como se atende as pessoas na vida prática do médico. O resumo disso seria o fato de que nós teríamos que recuperar a sensibilidade para as obras de arte. Veja bem, quando você cuida de uma família, você está realizando a arte de construir um contexto, que eu vou cuidar dessa família como se ela fosse minha. A obra de arte é isso, quer dizer, cada indivíduo é uma obra de arte e ele precisa ser tratado como tal. Você não pode distinguir a obra de arte conforme as cores, conforme o quanto ela vale em termos financeiros. A obra de arte, ela seja como for que ela foi realizada, quem realizou tudo isso. Então, assim, eu vejo os seres humanos e tenho certeza de que meus colegas sensíveis também veem assim. Eles são obras de arte que precisam ser cuidadas como tal. Então, quando você diz assim, é uma lei inconstitucional que diz que podem pegar obra de arte que eventualmente alguém tenha em casa, porque eu não tenho nenhuma obra de arte valiosa. Eu nunca vou ter, porque eu também nunca vou ter dinheiro suficiente. Se eu tiver, não, eu prefiro ir lá ao museu. Bom, então, a obra de arte em si, ela é o indivíduo. E se ele não for tratado como tal, e cuidado e reparado naquilo que ele tem como valor intrínseco, o que você está fazendo na vida? Nada. Então, veja, se a profissão acaba sendo um correr para cá e para lá, para que a gente acumule, para que a gente tenha cada vez mais, para que eu tenha não sei quantos faqueiros de prata, sinto muito, não é isso que eu quero da vida. Assim, esses faqueiros eu dispenso. O que eu realmente não dispenso é de ver as pessoas todos os dias, seja no ambulatório, seja na minha vida de administrador público na reitoria, que vai durar mais 3 anos, seja no meu consultório. Eu quero que esse indivíduo seja a pessoa mais importante que entrou lá. Você dá aula? Já deu aula? Eu dou muita aula para médico formado. Ótimo. Ótimo. Eu acho que é um indivíduo abandonado, ele não tem vaga na residência, ele não tem lugar, ele se entrega para qualquer convênio que paga mal, que esfola, que o deixa com baixa autoestima. A baixa autoestima dos médicos hoje é uma constante. Ou ele sonha com robótica, num ambiente que não tem nem condições de cuidar de uma apendicite, como são os pronto-socorros de serviços públicos, e ele sonhando com robótica. A gente tem que colocá-lo mais com o pé no chão e dizer assim, vamos fazer um meio termo, vamos cuidar bem do público, a partir disso vamos galgando os espaços políticos para chegar a uma situação privilegiada que não vai acontecer na minha geração. Mas tem que acontecer porque o público merece uma atenção privilegiada, sabe? Mas não, existe os polos das duas. Aqui é uma pobreza extrema de atendimento, de atenção, quase sem recursos, a enfermagem dizendo que não existe nem gaze, e aqui o desejo da robótica. Eu, decididamente, tenho a certeza de que nós estamos privilegiando as máquinas e não os cidadãos. Eu tenho certeza. Aí eu pergunto, você como médica, eu fico indignada e ofendida quando eu adentro um hospital que tem um piano bar, né, que tem toda uma hotelaria, toda para aquele 1% que pode pagar. Aquele 0,5% que pode pagar. O resto é caridade. E o resto não tem gás. E o resto é caridade, isso. Você fica ofendida como cidadã e médica? Ou você acha que, como vivemos num mundo capitalista, devemos aceitar e não nos indignarmos? Eu faço o possível para não ser radical nesses momentos. E me ocorre o seguinte, se nós tivéssemos um pouco mais de bom senso, nós estabeleceríamos os valores para os lugares certos. Veja,
O piano de cauda que está ali, eu vi num hospital no Japão, é uma maravilha. Esse hospital japonês, até que fazia as coisas de uma maneira adequada, porque a atenção era para todos, mas tenho certeza de que aquilo era feito para os milionários japoneses, né? Que no final das contas deveriam repartir, compartilhar, mas o nível de vida no Japão não é mais, era um pouco mais bem distribuído. Um pouco mais igualitário. Era. Aqui em que ele é polarizado, em que nós temos a Paraisópolis e ali do lado um luxo imenso de hotelaria, isso cheira a uma desigualdade chocante, né? Então é muito desigual. Então, quem pode, vem para cá, e esses aqui não podem, nunca vão poder, porque nada... E não vão para lugar nenhum. Não existe uma política para tanto, e eu sei que uma política para tanto teria que ser muito Sim. mais elaborada, não dá para fazer isso, porque nós temos a questão das prioridades, ela é muito mal engendrada. Então, pronto, eu acho que nós nos sentimos constrangidos por termos muito diante de muitos que não têm nada. Na verdade, nós temos dados de que 87% da riqueza do Brasil, 87%, está centralizado na mão dos 1%. Isso é um atestado de falência. Falência moral, falência institucional. Nós estamos diante de uma falta de consciência crônica que vem todos os dias na grande imprensa travestida de empreendedorismo de luxo, certo? Decididamente isso é constrangedor. A nossa visão não é uma visão de pobreza, nós queremos que as pessoas tenham a riqueza da saúde. Isso é a verdadeira riqueza. Não é acúmulo, não é ter barco, não é ter vida de luxo. A riqueza real está na saúde. E nós precisamos oferecer essa riqueza, que é básica, para todo mundo. Vamos desmistificar um pouco essa coisa de uma subcategoria dentro da medicina? E eu cito como exemplo quando se fala em dermatologia, né? Todo mundo que eu vejo falar em dermatologia vê a dermatologia como local para reparar rugas, reparar manchas, cabelos, unhas e etc. Como é isso para você, né? Porque me parece que está difícil sair desse enquadramento social, né? Até porque, infelizmente, temos profissionais que vendem mesmo a Barbie, né? Venha ser a Barbie ou a Suzy, dependendo da idade de quem está nos ouvindo, né? Como é que é isso para você? E como que a gente pode alertar a população de que não é isso dermatologia e ao contrário, o que está acontecendo por trás pelo uso indevido dessa ciência? Eu preciso esclarecer que a dermatologia é uma ciência tão antiga quanto, ou mais do que Hipócrates. Opa! Ela é do tempo do Galeno, de Jesus Cristo, porque a pele é o órgão mais acessível do corpo humano. Então, ela sempre foi o espelho para o observador, fosse Esculápio ou todos os que seguiram, até mesmo os xamãs que foram sucedidos pelos médicos. Hoje nós não somos mais do que bruxos com diploma, né? Então a pele é o órgão mais perceptível. Nós podemos ver coisas importantíssimas, doenças gerais pela boca, pela língua, pelas unhas, pelos cabelos. Por exemplo? Bom, vou dizer que pelas unhas você pode... Por isso que quando a gente vai no médico, né, o médico abre a boca, põe a língua para fora. Dá para ver muita coisa. Hoje o dentista é um dos cientistas mais importantes da ciência humana, porque ele está lidando com uma coisa simples que é a placa bacteriana dos dentes que todo mundo tem. Só que essa placa bacteriana pode produzir até ataque cardíaco. Ok. Quer dizer, ir ao dentista é tão importante
que não é só, hoje pensar em dentista como só aquele que faz implante, que também virou febre, é verdade. Também tem muito imbróglio nessa história, mas o dentista hoje, ele praticamente tem o domínio daquilo que pode ser o nosso futuro em termos de doenças. É mesmo? É. Impressionante, o mundo já está se voltando para isso. Então você tem na boca uma riqueza enorme de dados. Os nossos pediatras já sabem disso há muito tempo. E os clínicos também. Então nós vamos dizer que aí já existe uma riqueza de dados. Informação. Nas unhas, você pode perceber doença renal, doença cardíaca, artrite e uma série de informações que as pessoas nem suspeitam. Todo mundo olhando para a unha nessa hora. Pela qualidade da sua pele, você pode também ter uma série de informações. Pelas pálpebras, pela pálpebra inferior, você pode saber se uma pessoa é alérgica e qual é o grau de alergia que ela pode ter. Sabe? Então é muita coisa sendo informada pela pele. É claro que hoje, como todo mundo tem baixa autoestima, nós vamos ao esteta, que seja cirurgião plástico, seja cabeleireiro, seja o dermatologista que só faz estética, nós vamos como para um terapeuta. Ele é o terapeuta da atualidade porque ele está revestindo aquela carapaça que nós temos. Ele camufla a baixa estima rapidamente, né, diferente de um longo processo terapêutico. Quem não quer ser bonito num universo em que só se prestigia a beleza e o dinheiro? Quem não quer ser bonito e rico? Fala pra mim. Você conhece alguém que não quer ser bonito? Não, se conhecer, tá internado, tá para ser internado. Exatamente. Então, veja, se você está satisfeita emocionalmente com tudo, você gosta da tua casa, gosta da vida que você leva, você tem um bom companheiro, uma boa companheira, ou um homem se sente feliz, a mulher se sente feliz, ele não precisa tanto recurso assim. Ele precisa ir para casa, saborear aquela vida boa que ele tem, que ele construiu em função dos desejos dele, que são desejos muito mais transcendentes do que simplesmente parecer bonito. Mas nós temos muito poucas pessoas nessas condições, porque todo mundo está amargurado com alguma coisa. Com a sua vida pessoal, com a quantidade de contas que tem que pagar e não sabe se vai chegar até o fim do mês inteiro, não vai chegar. A maioria não vai chegar até o fim do mês inteiro. Sim. E aquilo, antes do fim do mês, já vem te assoberbar de novo, com coisas que você se sente impotente, porque eu duvido que alguém olhe as próprias contas e diga, eu estou sabendo o que eu estou pagando. E se eu ficar sabendo, eu vou ficar horrorizado. Sim. Então é melhor até não pensar muito e pagar. Nós sofremos injustiças diárias, nós sofremos agravos diários, nós somos agressivos, nós somos infelizes em função do estilo de vida que nós levamos. Então, que tal nos estatelarmos numa mesa onde nos passam todas as gororobas e a gente relaxa e aquela coisa que nos induz a uma às pseudo... vezes não me engana que eu gosto, sou feliz. Se você me enganar, eu sou feliz. Principalmente se você me enganar. Minha filha mandou para mim uma mensagem esses dias em que havia um senhor aqui, outro senhor aqui, ele era ele mesmo. Então era assim, o seu Valdir, gordo, de perfil. Na outra, 15 dias depois, o seu Valdir perdeu os óculos, porque ele estava sem óculos. Quer dizer, o antes e o depois. O antes e o depois, às vezes, é a mesma coisa, mas a pessoa se enxerga melhor. Diferente. Sabe? Então, nós estamos vendendo, assim como a TV, Big Brother e todas essas outras coisas de má qualidade, nós estamos vendendo ilusão. Vendendo uma ilusão. É uma ilusão de permanência. Né? E cara! Quase ninguém pode pagar se formos considerar a média dos salários. Mas aqueles 1% supre um bom mercado, né? Mas, sabe, outro dia o vigia lá de uma sala de aula, onde eu costumo dar aula de pós-graduação, disse assim, a senhora sabe quanto que custa para eu fazer essa coisa na minha cara, que eu quero perder as rugas? E eu fiquei pensando assim, ele investe uma parte, ou quase tudo que ele ganha, na tentativa de gostar dele mesmo. Que coisa. Sabe?
é algo para se pensar seriamente. E por outro lado, o que a sociedade está perdendo em termos até de diagnóstico de doenças de pele com complicações posteriores por ver a dermatologia? Bom, hoje poucos dermatologistas têm domínios relativo, porque ninguém pode se dizer sábio nem saber tudo. Sim. Existe uma frase célebre que diz: quem pensa que sabe alguma coisa não tem senso de humor. Então a gente procura estudar muito e dominar pelo menos a rotina das doenças da pele. Pois bem, essa rotina é muito pouco conhecida. Os clínicos carecem de informação sobre a pele e eles nos pedem para orientar sobre isso. Por quê? Porque a dermatologia ela foi construída de uma forma mais ou menos encastelada através do tempo. Eu que sou descendente dos velhos professores, eu sei que eles eram um grupo à parte porque eles lidavam justamente com a monstruosidade, que era o oposto. Hoje, os dermatologistas lidam com a beleza, então ficou esse impasse, entende? Antes não queriam saber da dermatologia e agora só se quer saber dela em função de um outro objetivo. Esse meio ficou com as doenças tropicais, doenças ocupacionais, doenças, vamos dizer, deformantes, doenças que causam muito sofrimento e que são doenças da pele. Todos os que têm. Quem tem vitiligo sabe o que é isso. Quem tem psoríase sabe o que é isso. E quem tem outras doenças dermatológicas importantes e incômodas, esteticamente deformantes, sabem o que é isso. Ou seja, nós temos uma população de pessoas com psoríase que chega a 3%. Nossa. É muita gente. É muita gente. Essas pessoas, para sair de casa, muitas vezes precisam se empastelar de pomadas. Antes eram pomadas mal cheirosas, eram substâncias. Hoje elas precisam se esconder num calor incrível por roupas, porque os outros perguntam. Às vezes as unhas todas deformadas pela doença. São pessoas que estão necessitando muita atenção, mas que já estão muitas vezes desiludidas dos tratamentos que são feitos mais ou menos. Por quê? Porque não se conhece em profundidade, os médicos não têm como lidar com isso porque eles não são informados sobre isso, né? Então, é curioso, a dermatologia é vista por muitos médicos como uma especialidade superficial, que você usa um pouco de corticoide, alguma pomadinha, está resolvido. E existe uma ambiguidade nisso, porque alguns clínicos notórios, maravilhosos que eu conheço, quando eles conseguem diagnosticar uma doença dermatológica conhecida só pelo dermatologista, ele se gaba pela vida inteira. Sabe? Às vezes reconhece um herpes zoster, fica feliz da vida. Então, veja, nós precisamos educar novamente, passar para os clínicos e passar para os... Não digo os estudantes, porque eles são coitadinhos que ficam correndo o tempo todo atrás de muitas matérias. Mas o clínico já está estabelecido e o clínico que está começando a atender depois de formado, ele precisa conhecer a matéria. Porque ele todos os dias está tendo que enfrentar muitas doenças da pele sem saber que uma erisipela só dá de um lado, sabe? Sem saber como reconhecer um herpes, que não seja aquela coisa genérica que ele tem ideia e a população também. Um herpes, mas que herpes? Você sabe o que é um herpes? Sabe? Então é bem assim, a dermatologia é uma especialidade riquíssima, que tem uma série de interfaces com outras áreas, com reumatologia, com alergia, com epidemiologia. A hanseníase, que é a lepra, a antiga lepra, acomete uma quantidade enorme da nossa população, mas ela só está sendo reconhecida nos casos muito graves. Mas por falta de identificação ou uma política... Não, por falta de conhecimento médico. E por falta dos próprios dermatologistas que não se interessam por ela porque não dá dinheiro. Então, eu desafio a maioria dos dermatologistas a conhecer profundamente a hanseníase para identificar precocemente. Nós temos pouquíssimas pessoas, e já era assim, os hansenólogos eram pessoas abençoadas, né? Se é que se pode dizer isso. Eles eram pessoas iluminadas, eles foram acabando. Porque a leprologia dos antigos reconhecia rapidamente. A sífilologia era uma ciência que se reconhecia a sífilis rapidamente.
Hoje ninguém conhece a sífilis, muito menos sabe tratar, e é uma doença que você extingue com penicilina. Mas não, todo mundo só sabe dizer que é alérgico à penicilina. Ninguém nem sabe direito se é alérgico ou não. Já antepõe isso e já atrapalha tudo. Quer dizer, a sífilis é muito pouco identificada, a lepra é muito pouco identificada no segundo país do mundo que tem mais leprosos e rancenianos, quer dizer. Verdade. Sabe? Do mundo, o Brasil, segundo? Do mundo. É o segundo. Então, veja, nós estamos lidando com uma doença endêmica há muito tempo que não é mais reconhecida. Nós chamamos de doenças negligenciadas. Quem se preocupa com a hanseníase hoje, eu vou te dizer, são os norte-americanos, especialmente um grupo em Seattle que está trabalhando pela vacina. Para eles, é importante acabar com uma doença tão negligenciada. Então, nós temos agora que criar, e estamos criando na Unifesp, uma matéria que se chama doenças esquecidas, porque são doenças que não dão dinheiro. Se isso não é uma vergonha... Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Desculpa, mas é uma vergonha. Você imaginar hoje crianças com lepra porque não foram cuidadas, porque ninguém reconheceu, e elas aparecem diante do velho dermatologista e ele diz assim, como essa criança chegou a esse ponto? Sabe? Quer dizer, quando chegamos a isso, nós estamos no fundo do poço. E há tratamento. Claro, existe tratamento, existe prevenção, existe tudo. Isso fica a cargo da saúde pública. E repito, muitos colegas conhecem, muitos relativamente, poucos conhecem, estão nesses lugares para reconhecer, amam o que fazem. Porque essas doenças endêmicas, quem se envolve com elas se apaixona. Sabe? Meu professor dizia, você vai lá aprender lepra, você vai pegar lepra, porque você vai se apaixonar, não vai largar nunca mais. Que incrível. Sabe? Porque você se envolve, se encanta com a questão não só humanitária, você se envolve com a própria doença no sentido científico. Sim, sim. Você acompanha os doentes. E eu também não tenho constrangimento de dizer que eu sou neta de anceniano. Foi meramente casual minha escolha, porque eu fui fazer dermatologia por influência de um professor, 2 professores encantadores, mas meu avô morreu de lepra no Brasil. Olha. Ele veio da Itália e veio adoecer no Brasil. Os italianos sofreram muito com a lepra no Brasil. Então, a questão genética, talvez, né? Sofreram demais com a pobreza aqui e com a lepra no Brasil. Então, você tem aí uma história muito longa de doença, lepra no Brasil. Agora, as doenças brasileiras que o dermatologista domina, ninguém mais domina. Esse é o problema. E quando você acaba com a dermatologia falando que é uma especialidade superficial, você está abandonando essas pessoas. Milhões de pessoas você está abandonando. Então, nós temos que sair correndo atrás, pegar os médicos recém-formados, dizer para eles, gente, vocês não sabem o que é o custo Brasil. É isso que eu ia perguntar. O custo disso, Brasil, é algo... Custo altíssimo. Se nós formos pensar que nós somos a África até certo ponto, porque é o mesmo continente cortado ao meio, né? Pelo oceano. Então, na África, a maior causa nos países paupérrimos da África, que é quase pleonasmo, mas assim, a maior causa de transplante renal é infecção da pele, mal curada. Verdade. Sim. Então, quando nós temos uma visão superficial da dermatologia, nós estamos entregando muita gente no futuro para o transplante renal. Mas isso por conta de medicação inadequada, por conta de não diagnóstico? Porque a bactéria que produz, as bactérias que produzem, mas uma especialmente, produz lesão renal. Entendi. Então, depois de um tempo, aparece o olho inchado, a doença renal, e essa doença renal, se não se resolve, vai parar no transplante, mas ela começou lá atrás por falta de 2 banhos por dia, com água e sabão, por falta de tratamento adequado, na hora certa, ao invés de ficar passando pomadas, às vezes até caras, sabe, na hora errada ainda. Né? Por falta de reconhecimento da doença, por falta de reconhecimento da importância, eu digo para as mães, essa feridinha aqui, que é uma só, perto do nariz,
Se aparecerem mais 2, você já dá o antibiótico que eu estou receitando. Tá. Porque pode acontecer de depois isso se transformar em doença renal. Aí as pessoas cuidam. Você entende? O brasileiro funciona só na base da meio que ameaça, né? Tem que falar a verdade. Eu não posso dizer para uma pessoa, olha, eu acho que você tem lúpus. Não acho nada disso. Quer dizer, eu já vi amedrontarem pessoas com lúpus, até por causa do Google e não sei o quê. Aí o médico falou que eu tenho lúpus. Como é que você comprova isso? Você sabe o que significa dizer para uma pessoa que ela tem lúpus? É muita coisa, né? Então, Muito veja, pesado. o doutor Google atrapalha. Não dá para ser médico pelo doutor Google, com certo? certeza, com certeza. Então, veja, precisa que o médico tenha consciência, que ele saiba o que está fazendo, e a maior parte deles tem esse desejo, né? Que é um desejo ético, é um desejo de sucesso profissional, não um desejo só de sucesso social. Sim. Né? A questão do desejo de sucesso social é também o cumprimento de uma expectativa popular. O médico não pode ser um coitado, ele tem que ser uma pessoa capaz de sustentar a sua família, ter viabilidade social, né? Mas também ele não precisa ser aquele da Ilha de Caras, sabe? Tenha paciência, nós não estamos para isso, nós estamos para um mundo que não consegue nem resolver os problemas básicos. Ah, mas tem que ter aquele top do top do top. Olha, o top do top do top mal tem tempo de pensar em outra coisa que não seja nele mesmo. E mal tem tempo de ir atrás do aperfeiçoamento intelectual mesmo, né? Porque o tempo dele é muito corrido com uma série de coisas para ele se manter no top. Outra, exatamente. De uma para outra. Procure o médico da sua confiança, um médico de família, um médico que trate você como ele gostaria de ser tratado. Exatamente. Muito se fala que muitas doenças de pele têm um fundo meramente emocional. Isso dificulta o diagnóstico, demanda do profissional para esse diagnóstico um tempo maior numa consulta, é simplesmente como se fala, uma crença popular? Não, existem, na dermatologia, nessa especialidade, existem as psicodermatoses. Elas são muito bem estudadas. Você tem as pessoas que arrancam os cabelos e ainda até engolem. Ai! Engolem, formam um bolo de pelos no estômago. Tem que fazer cirurgia para retirar, ou endoscopicamente tem que retirar aquele bolo de pelo, porque existe uma compulsão. Então você tem as psicodermatoses que tem um fundamento psiquiátrico importante. São pessoas que têm mania de terem sido picadas por insetos, ou fobia de picadas, de ácaros, fobia de sarna, as fobias existem. Quer dizer, e também existem, isso superficialmente falando, as pessoas que se deixam influenciar pelo cotidiano e, claro, chegam em casa com esse calor, então, um cabelo comprido como o seu, suam no pescoço e começam a se coçar. Como aquela descarga diária que a gente tem, que a gente começa a cutucar, às vezes tira pedacinho. Quem que quer ter uma espinha? A gente arranca. Né? Então você tem as pessoas que exageram e se tiram pedaços porque não querem ter nenhuma casquinha. E isso elas fazem quando elas estão vendo a novela da Globo, entendeu? Quer dizer, você tem as coisas que se autoalimentam, né? Eu começo a mexer e eu não paro mais. Então uma compulsão é roer unha. As unhas roídas são um retrato da pessoa. Você vai a um advogado que tem a unha roída até o toco, você fala assim, nossa, será que esse cara com essa insegurança toda vai saber me defender? Né? Então você tem um retrato da pessoa e aquilo é uma psicodermatose, tem uma influência psicológica importante. Você comer as unhas, você arrancar cabelo, tudo isso é analisado pelo especialista que procura, vamos dizer, reduzir ou distrair a pessoa daquele tipo de compulsão, sabe? Tá. E quem não tem uma compulsão? Com certeza, com certeza. É a compulsão de comer, a aflição. Eu vi uma coisa bonitinha que também foi minha filha que mandou. Minha filha é a tal. Ela manda as coisas, assim, veio ali o indivíduo no divã, que eu pensei que você ia falar isso,
ele está no divã e está escrito assim, em cima, a bolinha. Você tem depressão quando você tem muito passado. E você tem ansiedade quando você tem muito futuro. Você tem ansiedade porque você está pensando no daqui a pouco, né? No futuro que você precisa dar andamento. E você tem angústia e depressão porque você está pensando no seu passado, tudo que aconteceu. Ai, eu não fui visitar aquela pessoa que ficou doente, morreu, eu briguei com ela antes disso. Ai, meu pai, eu não dei para ele todo o amor que eu deveria, não falei para ele. Quer dizer, isso te deprime, né? Então é o teu passado. Aí eu acho que essas coisas a gente tem que conversar com a pessoa que nos foi procurar, porque ela quer uma troca. Com certeza. Ele não é o meu doente, ele não é o meu paciente, ele não é o meu cliente. Ele é o ser outro humano no qual eu preciso entrar para saber o que se passa. E tentar ajudar, não é? Ele precisa dessa troca e eu acho que eu tenho que fazer por ele o que eu gostaria que fizesse por mim, se você estivesse na sua situação, com certeza. O tempo voa, viu? O tempo voa. Eu quero perguntar a você, como vice-reitora de uma universidade, que é a nossa bandeira de hoje. Mapeamento genético. Daqui a pouco vira febre. E tanto vira febre, o exemplo foi a Angelina Jolie, né? Com aquela história da mama. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde autorizou exames genéticos para 29 doenças. Entrevistei Maiana Zatz e ela falou: existem mais de 2.000 doenças genéticas aptas a serem diagnosticadas. Então, por que 29? Por que não 2.000? Enfim, eu percebi que não houve um debate prévio, nem entre os geneticistas, muito menos na área médica. Imagina, a população nem pensa sobre isso. Até onde vai o livre-arbítrio do paciente em querer fazer esses exames para talvez saber coisa que não queira saber? De repente viram a notícia de uma doença incurável. Até onde este médico está preparado para ver esse mapeamento? Esse médico está preparado para saber o que ele vai falar para o paciente, principalmente se vier uma doença, se vier uma doença incurável, se vier algo que não foi o que ele pesquisou da área dele. Como é que você vê toda essa questão que está posta, infelizmente, de uma forma precipitada? A ANS veio atropelando, eu acho, que uma demanda que poderia talvez esperar um pouco e ser melhor deglutida. Eu gostaria que estivesse vivo um grande professor de genética e humanista, um homem culto, diria que um cientista perfeito, que foi o professor Bernardo Begelman da Unicamp. Um educador, um homem de ciência que faz muita falta. Outros cientistas também são muito versados nessa questão. Eu tenho certeza de que eles colocariam isso em pratos limpos, né? Vulgarmente. Eu sou cientista, eu me esmero para poder entender sob a ótica científica esses valores todos. Mas eu reconheço que eu sou também apenas uma peça na escala zoológica, entre os seres vivos. Eu sou apenas mais um. Eu não vejo muita diferença em termos de vantagem em relação a um animal qualquer que é perfeito. Todos os animais são perfeitos e existem numerosas espécies de animais, nós somos só mais uma espécie. Então, eu me coloco como um ser vivo que tem começo, meio e fim. Imaginar que eu posso me perpetuar é de uma presunção tão negativa que incomoda tanto quanto todos os outros desastres naturais. Imaginar que eu posso me perpetuar adivinhando o futuro, eu posso, quando muito, pensar assim, o que eu posso prevenir para não prejudicar minha família? Será que eu posso prevenir Alzheimer? Porque eu não quero minha filha se preocupando com as minhas fraldas descartáveis, com o meu fraldão. Eu não quero ser um peso
Isso sim, me preocupa bastante, eu gostaria de evitar. Então, agora, querer saber se eu vou ter alguma coisa para prolongar indefinidamente a minha vida, para ver se eu consigo evitar, é de uma presunção que não corresponde à nossa pequeneza. Nós somos pequenos, nós somos parte de uma legião interminável de animais, de inúmeras espécies perfeitas. Se você pensar numa formiga, ela tem uma perfeição absoluta. A formiga não tem os nossos problemas, sabe? Às vezes eu olho o meu cachorro e digo assim, que sorte ele tem. Ele não é obrigado a ler jornal, a ficar sabendo que querem vender para ele mais um engodo. O que é isso aí? Pagar a conta. Pagar a conta de um instrumento que não serve para nada, a não ser para alimentar a presunção humana de eternização física, certo? Pelo amor de Deus, eu estou falando de uma maneira geral, estou falando como cidadã, mas também estou falando como cientista. Nós não podemos querer dominar um universo que transcende em muito a nossa vã filosofia. Veja, eu duvido que uma cientista como a professora Maiana Zatz esteja vendo de outra forma, sim, pelo menos no aspecto essencial. Eu gostaria também que pudesse falar a professora Maria Gerbasi, que foi praticamente a introdutora da investigação de paternidade, sabe? Eu me lembro disso há 30 e tantos anos atrás. A Maria Gerbasi é uma mulher de altíssimo padrão, que deveria também falar sobre isso, porque ela trabalha com genética, ela trabalha com o futuro das pessoas, a investigação científica em profundidade dos genes e de toda essa questão complexa. Pelo amor de Deus, nenhuma pessoa sadia pode pensar em tirar os seios 20 anos antes, porque vai ter alguma coisa no futuro. Só uma pessoa voltada para si mesmo, e claro, do ponto de vista mais exagerado possível, sabe? Existem hoje possibilidades infinitas, ou muitas possibilidades de você lidar com isso de maneira adequada. Qualquer bom profissional sabe te dizer quais são. Agora, você fazer um mapa do seu futuro é quase algo como gostar de astrologia, sabe? Vai procurar sua turma. Até porque esse mapeamento, ele não diz que certamente você vai ter aquela doença. São proporções, probabilidades baseadas no seu mapa genético, tudo isso são cálculos apenas. Eu não vivo disso. Exatamente. Eu não vivo disso. Minha vida é feita para coisa melhor que isso. A vida é uma casualidade que não tem fim. Todo o tempo é casual. Você já imaginou, o indivíduo faz 200 mapas, se congela, se coloca numa cápsula, não sei do que, quer ser mais do que um humano, e ele está fazendo um papel de superioridade que não cabe para seres tão perfeitos como os humanos e tão vulneráveis. E eu vou além. Nós temos médicos aptos, ou tantos médicos assim aptos, a ler esse mapeamento? Ele precisaria ser um grande humanista. Ele precisaria ser um filósofo. Ele precisaria ter um poder de síntese, um poder de superação e de tudo. Ele precisaria ser uma pessoa muito especial. Eu acho que não existem pessoas especiais a esse ponto. Um cientista do padrão do Bernardo Begemann e da Maria Gerbasi, ou dois cientistas, da Maiana Zatz, que essas 3 pessoas que me ocorrem agora, e devem existir outras, mas esses cientistas seriam capazes de dizer assim, para por aí, vamos conversar sobre coisas que realmente importam. Tanto que a Maiana falou aqui no programa que ela não quer o mapeamento dela, não é? Agora, o que você falaria então para o paciente que está dentro de um consultório e aí um médico X, enfim, sugere um mapeamento? Que conselho você daria a essa pessoa que é surpreendida com essa sugestão desse mapeamento? Ela tem o poder de falar sim ou não?
ela pode falar para o médico, vou pensar. O paciente brasileiro sabe lidar com o livre-arbítrio, Valéria? Isso é muito relativo e eu não tenho autoridade de dizer se os brasileiros sabem lidar com o livre-arbítrio. Em princípio, eu tenho que admitir que sim. Eles sabem. Todos os indivíduos que são, vamos dizer, capazes de elaborar um raciocínio lógico, são capazes de ter livre-arbítrio nesse sentido, desde que eles sejam suficientemente esclarecidos. Então, ciência também tem restrições. Então, eu vou te dizer, eles podem fazer uma avaliação quando o índice ou a probabilidade de ter uma determinada afecção tratável é grande. Eu tive uma amiga que faleceu precocemente aos 30 e poucos anos com um aneurisma cerebral familiar. Tá. Então, conhecendo isso, eu posso dizer a ela, peça para a sua família fazer uma avaliação, porque aí você, com isso, salva mais pessoas da família. Ok. E foi o que aconteceu. Olha. Entende? Então, você tem esses exemplos de pessoas que podem ser mapeadas para que possam tratar de uma afecção tratável que não foi identificada, mas que pode ocorrer e elas possam prevenir. Então, são doenças do cólon, coisas assim que dão. Agora, lidar com um mapa fantasma ou lidar com um fantasma, eu já acho que é uma coisa de horóscopo e não deve ser levada a sério, porque ela vai ser mal trabalhada. E até porque pode desenvolver no paciente fobias, inclusive, claro, não é? Psicose. Já não chegam os hipocondríacos. O que está aí posto, né? Os que já estão por aí, sem nada disso. Aí eu pergunto a você, a gente estava falando lá fora, você falou para mim uma expressão que me cativou e é algo que a gente assimila para começar a usar. Você falou que precisamos de uma revisão moral. Como é que você coloca? Você fragmenta isto na área médica, você fragmenta isso entre profissionais ou na própria sociedade? Como é que você vê, como é que está posto hoje para você a leitura, primeiro da medicina, enquanto diretriz pública, né, que está aí, há um empobrecimento em virtude, você inclusive falou que os médicos hoje estão com baixa estima, os advogados também, como é que está esta questão do empobrecimento da medicina, que acaba levando à revisão moral, não é? Com esse apelo do lado econômico. Eu me lembro nitidamente do dia em que eu fui obrigada, sem nenhuma razão, fui obrigada a saber quanto estava o dólar, quanto estava a bolsa, a Nasdaq, tudo. Eu nunca vou ter dinheiro para nada disso e não me faz falta. E aí, então, eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu? A minha vida se monetarizou. Então, a nossa vida foi monetarizada desde o instante em que se decidiu que o dinheiro seria o nosso Deus, ele seria nosso ícone, nossa referência. Isso aconteceu em função da Wall Street e de tudo que gerou a Wall Street, a Bolsa, os senhores da razão e os senhores do desastre, tudo isso. O desastre eles próprios trataram de realizar. Então, veja, nós fomos monetarizados pela visão mercantilista e negocista e fordista norte-americana. Nós fomos, vamos dizer, levados a decidir moralmente por dois padrões. Um padrão europeu, que é um padrão supostamente humanista, que não é tão humanista assim, porque a gente percebe que a França também consegue ter deslizes violentíssimos, que na Suécia você pode encontrar as piores máfias russas, que tudo isso não é tão bonito assim, mas existe uma visão que poderíamos chamar de humanista, que é de ascendência europeia. E uma visão mercantilista, que é uma visão recente, no sentido de tempo de existência, dos Estados Unidos, que é um país jovem, mas que vem com tudo em função de ter abrigado os melhores cérebros do mundo. Então, tudo ficou em função daquilo que você tem, não daquilo que você é. E eu posso te dizer, nós estamos nessa encruzilhada há muito tempo.
essa recuperação está se fazendo aos poucos, porque você percebe que os jovens precisam de um destino. Que eles veem, por exemplo, uma das coisas que eu menciono a minha filha, porque ela é meu exemplo mais próximo, ela diz: mãe, quando eu vou conseguir ganhar aquilo que eu preciso para poder viver? Muitos jovens estão se perguntando porque a necessidade é muito grande, a necessidade de muito dinheiro para poder começar uma vida. Muito que eu estou falando é um salário que supera aquilo que eles conseguem ganhar. Uhum. É uma garantia e uma segurança que eles não conseguem ter de que vão conseguir superar o amanhã, a casa financiada, que depois vem o golpe da casa financiada, depois vem tudo que é a realidade da casa financiada, das prestações que vão sendo calculadas, você não sabe como, porque existe um emaranhado de taxas e coisas que não vão ser esclarecidas em tempo e que depois eles dizem: bom, não pode pagar, vamos confiscar. Lutem contra isso. Lutem contra essa injunção perversa, com essa maldade toda de envolvimento financeiro que as próprias instituições estabelecem. Algumas agências financeiras me dão arrepio quando elas fazem propaganda na televisão, porque elas já cometeram tantos abusos e você não tem com quem falar, certo? Então eu vou dizer, nós estamos diante de uma encruzilhada moral. A questão moral, desde cima, ela é ruim. Ela é mal engendrada, você não tem confiança no que está acontecendo em termos políticos, em termos financeiros, a confiança se esvaiu. Nós temos que recuperá-la a partir da visão que vem das pessoas simples que só querem o suficiente para sobreviver em boas condições. Sabe? Muito bem. Alunos das universidades, tratem de pensar em tudo isso, não se deixem levar pela avalanche de necessidades materiais. Um filósofo do trabalho, que é o Domênico De Masi, acaba de lançar um livro que eu vou ler, dizendo: o futuro chegou. Esse futuro é muito baseado na diminuição dos bens que nós consumimos desnecessariamente. Enquanto você tem de um lado os rappers que são exibicionistas e que estão pensando nos bens que eles querem exibir, porque eles estão se espelhando numa sociedade do desperdício, né? Nós vamos ter as pessoas que vão se espelhar numa sociedade que não quer desperdiçar, sabe? Que não precisa ser aquelas. Eu li uma vez um desses que faz as colunas de jornal, não sei se foi o Rui Castro, assim: eu me sinto culpado de colocar o fio dental na privada. Não é isso, gente. Não é para educar que a pessoa se sinta culpada o tempo todo de cair 2 pingos a mais da torneira. Não é isso. Nós não somos o desperdício das gotinhas da torneira. Nós queremos que o desperdício não seja geral, né? Nós não vamos contribuir com tudo isso. Portanto, a tornar a nossa vida um negócio, fazer da nossa existência um bom negócio, não é negócio. Muito bem. Nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer, Valéria. Foi um prazer tê-la aqui. Acho que eu ficava mais 5, 6 horas falando sem parar com você. Realmente um prazer. Aos internautas, né? Eu acho que precisamos, sim, de uma reforma moral, precisamos de uma reforma, talvez até de Estado. Acho que o mundo também precisa disso, mas eu acho que o Brasil tem uma concentração, um nível tão grande de desigualdades em todos os sentidos, é na saúde, é no dia, em tudo, que a gente precisa dar uma paradinha, largar um pouquinho o iPad, o celular, né, as redes sociais, conversar mais em família, conversar com os colegas, na faculdade. Vamos buscar um Brasil diferente, um Brasil melhor. Acho que não mais para nós imediatamente, mas no mínimo para os nossos filhos. Fica com Deus, até a semana que vem no Soberania Nacional.